vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou a Irene Dyer. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes e hoje nós vamos falar de um tema crucial que envolve restrições e proibições dentro da cirurgia plástica. E para isso temos um super convidado, Dr. Leandro Pereira, ex-presidente da Regional. Tive a honra de ser sua secretária e membro do DENAD. O que é DENAD, Leandro? DENAD é o Departamento de Defesa da Especialidade da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele é um departamento que ele visa especificamente a defesa do cirurgião plástico frente à invasão de outras especialidades e para defender o exercício da cirurgia plástica junto à população. Bom, Leandro, a gente vai começar falando de um tema que levantou bastante polêmica aí entre os colegas, que são algumas novas normas, né, que o CREMESP lançou, relacionadas, primeiro vamos falar da lipoenxertia a nível muscular, né, e o graft, que a gente queria entender melhor de onde veio essa ideia desse posicionamento, né, como isso surgiu, em que ponto a gente está e como a sociedade, através do DENAD, está se posicionando em relação a essa norma do CREMESP. O CREMESP, recentemente, ele emitiu 4 pareceres, né, sobre assuntos diferentes. Talvez a gente aborde isso mais à frente aqui. Mas esses assuntos, cada um tem uma especificidade sobre o que ocasionou isso e o que ele determina, né? Então, cada assunto tem um determinado momento específico. Em relação à enxertia muscular, o que a gente sabe é que houve uma demanda pelo Ministério Público de uma investigação a respeito de óbitos por conta desse tipo de cirurgia. A gente tem que entender que o pensamento institucional ele é diferente do pensamento particular. Eu, Leandro Pereira, como pessoa, posso gostar ou não da enxertia muscular. É uma opinião própria pessoal. Quando eu estou frente a um departamento, eu preciso tomar uma providência que é baseada na medicina de evidências e que, por vezes, suplanta a minha opinião pessoal. Então, acredito que diante de uma constatação de determinadas complicações em determinadas cirurgias, isso foi provocado ao CREMESP e os conselheiros, sem uma avaliação científica que permitisse uma votação por segurança oficial, optaram pela proibição desse procedimento. Isso está restrito a São Paulo, mas pela própria importância do CREMESP, a gente sabe que isso tem uma repercussão nacional. Tem 2 pontos que a gente tem que deixar claro nisso daí. Um deles, e que isso não é a primeira vez que acontece, a gente já passou isso por lipoaspiração, já passou isso por outras situações que ao longo do tempo se comprovou e se estabeleceu critérios de segurança e de solução para determinados problemas. A outra questão é que, em específico, a enxertia intramuscular, isso não é específico do Brasil. Existe um sinal amarelo em outras regiões do mundo que levantam a dúvida da segurança ou não. Então, como eu disse, para uma entidade recebe uma solicitação de informação sobre complicações, ela identifica um sinal de potencial perigo à população, ela tem que dizer, por mais duro que seja, a solução foi restringir. O que não quer dizer que a técnica é segura ou insegura. Nesse momento, ela carece de informações para definir o que vai ser feito. Adiantando em relação ao que a sociedade propõe a isso, nós somos uma sociedade de fins científicos, né? A sociedade, em votação colegiada no Conselho, estabeleceu uma gama de colegas que vão fazer uma força-tarefa para estudar a segurança ou não deste procedimento e prestar apoio ao CREMESP na decisão e resolução futura desse problema. Uma coisa que me chama muito a atenção, que assim, o médico ele tem digamos, um sistema regulador que acontece através do Conselho Federal de Medicina, através das nossas sociedades, cada especialidade tem a sua sociedade, então a gente sofre ali uma regulamentação, uma fiscalização maior. Muitas vezes a gente não vê isso em outras profissões e por isso a gente acaba pagando, no fundo, um preço mais alto,
por isso, né? Uma grande preocupação que eu tenho é que quando a gente restringe demais sem um estabelecimento, né, do conhecimento que aquele cirurgião se prestou a fazer, no sentido de estudar, né, e de se dedicar a determinada técnica, a gente acaba tendendo a nivelar por baixo. É como se você jogasse o médico numa vala comum, né, com outras pessoas que não têm uma formação adequada para isso. Então, muitas vezes, quando essas normas vêm, a gente tem que tomar o cuidado de não olhar o colega que faz como um cara que tem uma atitude leviana. A pessoa se dedicou, né, estudou para aquilo e tem uma base científica para fazer. Quando saiu essa questão da lipoaspiração, né, guiada, e da enxertia guiada por ultrassom, que eu acho que é uma inovação muito interessante, o que me chamou a atenção, e eu posso estar equivocada, é que como a pessoa que usa ultrassom, nem ela foi considerada. O método foi, digamos, negado, não façam, né, ou não está correto, ou tecnicamente ele é inadequado, quando na verdade se aumentou o nível de segurança dele. A gente vê hoje uma série de complicações exatamente porque as pessoas não se cercam. Então, o que me chamou a atenção é que foi paradoxal. No momento em que se aumentou a segurança do procedimento, vem a proibição. Como é que vocês veem isso? Irene, Gisela? Principalmente que houve uma força-tarefa alguns anos atrás que se fazia lipoenxertia na região glútea e que claramente, quer dizer, a forma que no exterior passou a ser feita, uma forma de uma quantidade muito grande, quer dizer, enfim, não vamos discutir a técnica aqui, mas que causou vários problemas. E diferente do que o Brasil faz e diferente do que o Brasil advogava na época. E essa lipoenxertia glútea foi condenada, teve uma força-tarefa, e a intramuscular glútea foi proibida no exterior por todas as sociedades. E aqui no Brasil, todos os grupamentos musculares, independente da inovação, de que é o uso do ultrassom e uma lipoenxertia feita com segurança e com muito mais estudo do que havia sido feito anteriormente, foi proibida a lipoenxertia em todos os grupamentos musculares. Quer dizer, então, eu vejo isso como um problema, porque se você pensar, até uma lipoenxertia no mento é dentro do músculo, né? E não tem menor risco esse tipo de enxertia. E uma lipoenxertia bem estudada e bem controlada, ela praticamente modifica todo um resultado num pós-operatório. Então, eu acho extremamente danoso para a especialidade e extremamente danoso para os médicos, digamos assim, corretos, que estudam e que estão se dedicando profundamente, né, que esses cursos, todos esses treinamentos tão complexos. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa de ultrassom na minha equipe, quer dizer, que faz isso, e, como diz a Bárbara, quer dizer, todos passamos a ser iguais, quer dizer, tanto as pessoas que não têm o registro de especialidade, as pessoas que não são cirurgiões plásticos, todos passaram a ter o mesmo crivo do Conselho do CREMESP de São Paulo. Então, acho isso muito danoso. Irene? Eu acho o seguinte, eu fiz curso de enxertia intramuscular, eu adorei, eu achei bem interessante a forma super didático o curso. Eu comprei um ultrassom e eu uso muito por conta também dos preenchedores e para aspirar seroma. Mas o que eu acho é o seguinte, a curva de aprendizado para o uso do ultrassom, ela não é tão fácil assim. Então, foi o que o Leandro falou, o CREMESP, ele pensou como especialidade, como uma organização médica que precisa focar na segurança do paciente. Em termos de segurança, eu estou fazendo intramuscular, mas você sabe mexer no ultrassom mesmo? Eu fiz 1, 2, 3, não preciso mais do ultrassom. Vocês sabem como é que é a cirurgia, né? A cirurgia a gente ganha muita prática. Então, eu acho assim, eu acho que a pessoa tinha que ter uma certificação de poder usar o ultrassom ou, como ela falou, na equipe, você botar um ultrassonografista que vai te ajudar a fazer. Não é tão fácil assim. Principalmente a enxertia do reto abdominal, ela tem vários detalhes. A enxertia de oblíquo também não é tão fácil assim. A gente tem visto muita enxertia de peitoral com fim estético e peitoral até para reconstrução. A enxertia abdominal e peitoral, quando você está com um paciente aberto, é uma coisa, quando você está com ele fechado, é outra. Então, eu acho assim, talvez
pudesse ser liberado, assim, em termos de segurança do paciente, libera para quem tem um treinamento nesse tipo de cirurgia. É necessário um treinamento. Eu acho, eu tenho bastante prática cirúrgica, mas eu precisei treinar, eu comprei ultrassom e fiquei olhando, tentando repetir os grupamentos. Então, eu acho que é um alerta importante, até porque os pacientes estavam pedindo demais esse tipo de cirurgia. Então, é importante que saibam dos riscos, que não é a mesma coisa que você enxertar no subcutâneo. Agora, eu acho que necessitava de uma certificação. Você fez essa certificação, eu acho que aí você poderia fazer sim, desde que a gente seguisse as regras de segurança, inclusive da ESPS, que foi isso que você falou. A Força-Tarefa de 17, ela contraindica o glúteo. A Alvinho já teve aqui e explicou para a gente, porque o glúteo parece uma esponja. Então, contraindica o glúteo, mas eu acho que realmente por isso carece de mais estudo, mais evidência científica, sim. Complementando aí o que vocês falaram, eu concordo com o que a Bárbara disse, acho o grande problema disso é que você consegue restringir, né, a formação que o médico faz, mas você não atinge outras áreas que têm feito esse tipo de cirurgia. E a gente sabe o que acontece, né? Então, qual é a formação e qual é a capacitação desses outros profissionais para fazer esse tipo de cirurgia? Talvez, para quem não saiba, cabe lembrar o seguinte, que é a enxertia intramuscular que está proibida no território de São Paulo, né? A enxertia cutânea, a princípio, não está, embora a Gisela tenha toda razão. Como é que você garante que você não está dentro de um plano muscular? Então, é coisa que a gente tem que se basear. Terceiro ponto é que a medicina está avançando muito, de uma maneira muito rápida, né? A gente não tem controle. Será que essa enxertia muscular, no futuro, vai representar alguma forma de tratamento, né? Então, a gente tem que ter essa linha de pensamento, porque a gente tem outros tipos de lesões que podem não estar sendo abordadas na questão estética, mas poderiam estar sendo abordadas na reparadora, na cirurgia reparadora, ou para outros tipos de doença. Então, toda vez que a gente cria essa barreira, ela pode representar uma segurança para o paciente, ótimo, a gente entende isso, mas ela pode representar também uma retenção científica para determinados produtos, né? Produtos não, para determinados tratamentos, como a gente já teve em outras situações. A gente volta a dizer, já passamos por isso na cirurgia plástica e em outras áreas da medicina várias vezes. Entrando nisso que você está falando, a gente tem 4 temas que a gente quer abordar aqui, e aí então eu vou passar para um outro ponto, né, que eu volto a essa questão de a gente que é médico acaba estando sempre na berlinda. Existe uma diretriz nova com relação ao PMMA, ao polimetilmetacrilato, que é um dos preenchedores mais usados a nível do Brasil. É assustador o volume, né? São 900 e poucos mil litros, que eu vi agora numa postagem recente, de polimetilmetacrilato colocados em região glútea, quer dizer, um volume grande ali. E a maioria das vezes não são médicos, né, que estão colocando, né? Eu queria que você colocasse, para a gente explicasse o que está sendo feito para ver essa regulamentação, porque o médico acaba sendo sempre o profissional-alvo, quando, na verdade, quando a gente fala de um produto específico, a gente está falando de vários outros profissionais que acabam tendo acesso a isso. Às vezes a gente fica preso nas questões legais das determinações de cada entidade. Então, por exemplo, a Sociedade de Cirurgia Plástica ela só pode gerir em cima do cirurgião plástico que pertence a essa sociedade, né? Assim, a dermatologia e outras áreas. O CREMESP atua em cima dos médicos, né? Ele não tem um poder de ação em cima de outras áreas profissionais. Em relação específica ao PMMA, a sociedade ela tinha um posicionamento contrário ao longo dos anos. Ela sempre se manifestou contra, mas nunca foi determinantemente contra. Em agosto, em decisão colegiada no Conselho, assumiu-se a posição de que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, conforme enviou aos seus membros, ela se posiciona totalmente contra ao uso do PMMA para fins preenchedores e fins estéticos, né, que é o que nos cabe. Por que isso? Porque a gente identifica que o PMMA possui um potencial de complicação para determinadas situações.
não só estéticas, não só inflamatórias, como infecciosas e de funções da função renal. Hoje, o que o DENAD está encabeçando como o seu pleito em relação ao PMMA? Não só a proibição do uso pelo cirurgião plástico, mas também a proibição da comercialização, importação e uso desse produto para fins estéticos. Estéticos ou como preenchedor, efetivamente. Por que isso? Porque a gente sabe que existem outros produtos no mercado hoje em dia que conseguem substituir com potencial de menor lesão. O PMMA ele era efetivamente liberado para o paciente que tinha HIV, que tinha uma alteração gordural por conta do tecido adiposo, por conta dos antirretrovirais, que já não acontece mais hoje. Então, essa indicação ela já não existe. Então, o que a gente entende, justamente para poder evitar esse uso indiscriminado na população, é a proibição da comercialização. É isso que a gente tem como pleito para ser alcançado. Porque, na verdade, o que a gente sabe como cirurgião plástico é que hoje em dia a cadeia final desse paciente ele vem para nós. Ele não vem para o colega que faz a aplicação. Sim. Quem sofre para retirar, em quem vai, entre aspas, tratar o paciente que queria ter uma parte do corpo mais bonita, que chega para o cirurgião plástico, que é aquele que preza pela beleza, e ele diz para o paciente, olha, eu vou ter que colocar uma cicatriz que não vai ficar bonita. Ou eu vou ter que tirar essa lesão e você vai ficar com defeito. Então, o profissional que preza pelo belo é aquele profissional que vai ter que deixar uma sequela no paciente que queria fazer um procedimento para ficar mais bonito. Então, hoje a gente identifica esse potencial de risco, além do potencial de lesão da saúde do paciente. Aproveitando esse gancho de proibição de produto, fala um pouco sobre o fenol. O fenol, o que a gente percebe é o seguinte, existe uma gama de colegas que usam o peeling de fenol e têm bons resultados. E existem colegas que não aprovam o fenol e preferem outra situação. Na cirurgia plástica, a gente consegue perceber isso muito bem. Eu consigo fazer uma cirurgia de mama com um bom resultado usando a técnica X ou a técnica Y. Quem está certo e quem está errado, não existe. A técnica melhor é aquela que aquele profissional oferece o melhor resultado nas mãos dele. E assim, a princípio, é o fenol. Tem os seus problemas, tem a sua toxicidade, é óbvio, a gente sabe disso. Por isso, ele deve ser realizado em condições adequadas e por profissionais habilitados. Então, a ideia do peeling de fenol é que haja uma restrição para o uso de profissionais capacitados dentro da área médica. Sim, até porque se houver alguma complicação, é o profissional habilitado para poder estar agindo, né, com relação ao paciente. Porque né? talvez assim, a grande questão do que você vai fazer é se você é capacitado a atender uma intercorrência. Em área médica não existe nada, área médica ou área de saúde, não existe nada que seja 100% seguro. Sim. A gente sempre trabalha com a medicina baseada em estatísticas. Então, se você vai fazer, tomar determinada medicação, existe um potencial para determinado efeito colateral. O que o médico tem que saber é como tratar aquele efeito colateral. E assim é para a cirurgia. Você tem potenciais estatísticas, claro, sempre baixas, a gente trabalha com margem de segurança, mas se ela acontece, você tem que estar preparado para atender. E nesse caso, para essa determinada substância, o profissional médico é quem está capacitado para atender. A motivação dessa restrição ao fenol foi por um evento causado por um profissional não médico, né? Essa foi a real motivação ou teve alguma coisa a mais? Não, a repercussão foi essa. Essa foi a real motivação. A repercussão midiática foi muito grande. Se identificou que isso é efetivamente um eventual problema, porque o uso indiscriminado. Hoje a gente tem uma ferramenta de educação muito boa, que é o Instagram, nós estamos usando aqui, né, a imagem, a mídia, para levar informação. Mas, paralelamente, a gente pode estar surpreendido por um profissional que leva uma mensagem que não é verdadeira. Né? Não cabe citar aqui, mas existem outros pareceres do CREMESP que vão justamente em cima disso, regulando o que eu posso dizer para o meu paciente que é verídico ou não. Porque eu posso dar uma informação dizendo, eu sou o Dr. Leandro, eu tenho a técnica maravilhosa de cirurgia X
e o leigo vê aquilo ali, acha o meu Instagram muito bem feito, ele vai dizer, olha, esse doutor Leandro é muito bom, ele tem uma técnica X. E, na verdade, a gente sabe que não é. Né? A gente até coloca muito isso aqui, né, para conscientização da população, exatamente disso, porque hoje todo mundo é protagonista. Com a mídia social, todo mundo virou artista, vai fazer seu vídeo e vai impressionar. Então, não necessariamente o melhor profissional é aquele que tem maior poder de persuasão. Então, você vê, às vezes, pessoas que são leigas e que prometem, às vezes, maravilhas e tem milhares de seguidores e vão lá, postam lá algumas coisas que fizeram e que deu certo, e a população, na boa fé, eu não digo que a pessoa seja, não é uma questão de inteligência, é questão de boa fé. Né? Eu não vou imaginar que uma pessoa vá fazer algo com má intenção se eu não sou essa pessoa, se eu não faria nada para causar dano ao outro. Mas a gente tem que entender que hoje, a gente estava conversando isso mais cedo, né? É a questão daquilo que comercialmente é mais interessante, então você vai ver que aquilo que é comercialmente interessante é aquilo que vende. Né? Esse é o tema hoje central. Então, muitas vezes o paciente acaba vítima desse tipo de tratamento feito por pessoas não habilitadas, e eu não estou falando só de médicos, mas pessoas que não têm uma formação adequada, exatamente porque a mídia social acaba impressionando mais. É a pessoa que tem a melhor imagem, que tem a melhor maneira de se comunicar, e às vezes o profissional que é mais sério, mais tímido, e que tem resultados maravilhosos e é super seguro de trabalhar, não tem esse mesmo posicionamento no mercado, né? Sim. E especificamente quanto ao fenol, né? Existem profissionais que desenvolveram métodos, o peeling inclusive com nomes e tudo, e que vivem disso. Quer dizer, tem profissionais honestos, corretos, que fazem com segurança em centro cirúrgico. O que acontece com esses profissionais? Quer dizer, essa proibição vai ser reavaliada? Como é que isso é para o futuro? Quer dizer, o que tem além da linha do horizonte? Especificamente em relação ao fenol, a proibição não vem pelos conselhos de medicina, eles vêm pela Anvisa. Né? Foi a Anvisa que se motivou a essa proibição. O CREMESP, na verdade, o que ele pede no parecer dele é que o fenol seja liberado para médicos. Né? Então, na verdade, nesse ponto, ele não é proibitivo. Tá? Em relação ao assunto passado da enxertia muscular, aí sim ele entra como proibição. Nesse está havendo um embate, porque a gente tem profissionais com resultados excelentes. Sim, eu fico impressionado com o resultado que esses colegas têm com enxertia muscular. Cai dentro do que a Irene falou. A questão é formação. Né? Então, talvez esse profissional de trabalho excelente, de produção científica, de estudo, de dedicação e preparo, talvez ele esteja pagando nesse momento para aquele colega que não tem esse preparo, que faz o uso midiático errado, e esse paciente possa ser aquele que está causando o problema. Então, assim, hoje há um dissabor muito grande em relação a isso. Vou lhe dar um exemplo até dentro da própria sociedade. Hoje, a forma como a sociedade cientificamente pode abordar determinado assunto tem que ser muito pensado, porque existe uma proibição. Né? Então, assim, eu como sociedade, eu não posso ensinar uma técnica que está procedendo. Era isso que eu ia perguntar, assim, como está proibido num estado e nos outros não está? Como é que vai ser isso? A sociedade vai se posicionar? Você tem alguma ideia? Não, a sociedade ela se posiciona a partir do momento, com o cunho dela, que é científico. Então, ela se posiciona na função de fornecer hoje ao CREMESP um embasamento científico para que ele tome uma decisão. Como eu disse, como já aconteceu no passado, há muitos anos, em relação à lipoaspiração. Houve uma dúvida, é seguro, não é seguro? A sociedade fez um levantamento, entregou aquele levantamento científico para o conselho e o conselho acatou. Não, é seguro. Então, muito provavelmente, isso acontecerá, como a sociedade já se propôs a fazer isso, porque o nosso âmbito é científico. Né? Quanto a essa questão de outros estados, é difícil, porque os outros estados... Porque nos Estados Unidos é assim, né? E aqui a gente mais ou menos tem isso, a gente não está proibido. Aqui no Rio, por exemplo, não há proibição. Sim. Mas você tem um conselho muito forte, de um estado muito importante, que diz que não pode. Né? Então, como é que você, profissional médico, vai dizer, não, eu tenho mais gabarito para dizer que pode? Então, existe esse embate
dentro do que uma representatividade forte está dizendo e o que a gente vai pensar ou não. Então é muito individual, mas essa proibição, até onde eu entendo, se restringe ao estado de São Paulo. E assim, tem algum prazo? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Ainda conversando sobre essas proibições e restrições, e voltando aí desde ali para o enxertia, como você falou, de profissionais que levam a contorno corporal incrível e bonito e tudo, existe também essa restrição ao que nós fizemos até recentemente. Nós tivemos com um profissional que trabalha com o remodelamento costal. E o remodelamento costal ele vem a melhorar, vamos dizer assim, um contorno do paciente ou não. Isso depende do profissional e depende da formação de cada um. E quanto a remodelação costal, ela não está proibida, né? Ela tem uma restrição. Essa restrição parece que que não se pode cobrar, pode se fazer a nível experimental. E como é que a gente faz isso, por exemplo, a nível hospitalar, se você é chefe de um serviço, o que é experimental, o que não é experimental, e como é que é o posicionamento da sociedade frente a isso? A sociedade, assim, ela ainda não se manifestou a esse respeito, efetivamente, porque ela é um órgão colegiado e algumas decisões têm que ser colegiadas, tá? Especificamente em relação ao remodelamento costal, eu posso dizer de caráter pessoal, eu era terminantemente contra, não achava que valia, não gostava. Com essa questão desse parecer, eu comecei a me dedicar um pouco mais a estudar e vi que não é na minha opinião, não é esse bicho de 7 cabeças. Existem técnicas que eu acho que o resultado não é satisfatório, eu não gosto. Existem técnicas que o resultado é mais seguro. Há uma evolução da técnica, na minha opinião, com resultados mais seguros e mais harmônicos para a proporção. Então, na verdade, medicina tudo é indicação. Então, hoje eu acho, na minha opinião, que há indicação sim para o remodelamento ou remodelação costal, como queira. Então, eu acho que isso é algo que é cabível, como a gente estava conversando mais cedo com a Irene. Existem técnicas que são menos agressivas e provavelmente permitirão um resultado com mais instabilidade nessa garantia cirúrgica. Nesse quesito, o CREMESP deixa claro que ele ainda não tem embasamento científico, tá? Salvo algum erro da minha parte, até onde eu li, a gente tem alguns casos, os trabalhos vão até 130, 100 e poucos casos de avaliação, isso é o que a gente tem na literatura. Esses casos, eles não têm complicações desses colegas que publicaram essas literaturas, não há complicações graves nas mãos deles, né? Então, eu não posso dizer se isso é uma coisa que tem uma curva de aprendizado longa ou não. Eu acredito que tem uma curva de aprendizado longa, mas esses colegas publicaram, eles não têm complicações graves, ok? Só que, a partir da Câmara Técnica do CREMESP, estudando esse tema, e existem alguns trabalhos que dizem, já referenciam, que não existe na literatura ainda número suficiente para garantir o resultado, eles também optaram por dizer, olha, não existe ainda um número para eu dizer que é seguro. Mas então, você tinha comentado que parece que foi a cirurgia geral que... Existe, isso é uma coisa meio off-label, né? Eu não posso dizer se isso é verdadeiro ou não, isso é uma conversa de bastidor, mas parece que foi a cirurgia geral que indagou, olha, isso é seguro? Vocês estão fazendo isso é seguro? Aí o responsável pelo parecer pega aquele pedido e vai olhar, vou ver se é seguro. Ele tem, mais uma vez, ele representa uma entidade, não é a opinião dele. E a entidade ela é sempre mais dura do que a opinião pessoal. Então ele pega e ele olha, o que eu tenho na literatura, eu tenho isso, eu tenho um trabalho dizendo já que o que está na literatura não oferece embasamento científico para uma opinião ainda se é seguro ou não, então eu permito que você faça um estudo científico, né? Eu não contraindico a técnica, eu não sei se ela é segura ou não, eu permito que você estude. Para você cair dentro de um âmbito de estudo, realmente você tem um conselho de ética, você não pode cobrar, o paciente tem que aceitar entrar naquele perfil, e a partir daí a gente vai determinar algum critério, né? O grande problema é que, se a gente for olhar a realidade nossa no país,
a gente tem poucos locais em que a gente vai conseguir fazer esse estudo. Registrar um estudo, né? Eu acho que muito disso veio também, Leandro, minha sensação é que quando começou essa história da remodelação costal, a gente olhava, pareciam vespas, né? Você tinha o tórax totalmente separado do abdômen, uma retirada de vários arcos costais ali, porque naquela época era feita a retirada, e aí um grande questionamento que eles tinham é que as costelas têm a finalidade também de proteção dos órgãos internos. Com o tempo, eu acho que veio um esclarecimento de que você mexe mais nas flutuantes, tem aquela questão, né, de usar piezo para fazer a fratura em galho verde e remodelar, que parece ser uma técnica totalmente diferente da técnica que propõe a fratura com a remoção da costela efetivamente, né? Óbvio que são resultados diferentes, mas também são, digamos, complicações esperadas com outro nível. Então, acho que talvez as pessoas tenham reagido demais por virem aqueles excessos que a gente viu na época que a gente chamou até para abusos, né? A gente viu os colegas que você olhava e falava, meu Deus, parecia que a pessoa viveu a vida inteira presa dentro de um corcelê, né, apertado, e não conseguia respirar, porque quase não existia, a cintura era mínima, né? Hoje eu tenho pessoas que me procuram, às vezes, com aquela cintura totalmente reta, que vem até para uma abdominoplastia, a pessoa imaginando que ao fazer a cirurgia vão conseguir mudar a história delas, e aí vem a cirurgia de remodelação costal para poder tentar ser digamos, uma possibilidade de melhora para esses casos mais específicos, né? Então, talvez fosse o caso de se selecionar os casos, né, fazer os grupos controles, para tentar fazer uma liberação maior. Mas eu também volto àquela história, a gente não pode, com isso, detonar o procedimento, porque a gente vê isso em conversas nos grupos médicos, né, que uns condenam por demais, os outros defendem porque já fazem e vem um resultado bastante satisfatório, né? A gente vê melhor efetiva ali em muito caso. Você definiu bem, Bárbara, assim, até Búzios a gente foi questionado, né, Irene? Por que esse tema? Esse tema é um absurdo, mas a ideia que vigora hoje no DEC, né, o Dr. Leão, que preside o DEC hoje, ele quer propor a discussão, né, a discussão científica. E foi o que a gente pensou naquela época. O que a gente vai colocar para discutir? O colega que veio falar, eu saí dali dizendo, não faço isso de jeito, de forma alguma. Mas você vê a evolução da técnica. Eu fui aprender, eu confesso, há pouco tempo, que você tinha outras formas de fazer. Estou falando desses anos agora. Então você tem outras formas de fazer porque a técnica evoluiu. Você não precisa mais amputar a costela. Então você não vai estar tirando aquela estrutura. Você vai estar remodelando. Me parece, obedecendo, como a Irene sempre disse, a curva de aprendizado, e ressaltando que o problema da curva de aprendizado ela é maior na hora que você acha que sabe fazer. Né? Os erros estão na hora que você acha que sabe fazer aquilo. Porque quando você não aprende, quando você não sabe, você não erra muito. E quando você tem um grau de conhecimento que você sabe que ainda falta para você aprender, ou seja, você não sabe tudo, que isso é depois, ali sim você começa a diminuir os teus riscos. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Mas eu vejo que, sob critérios, você tem uma condição muito ideal e muito melhor para se fazer. Então, hoje você conversa com os colegas que advogam a remodelação costal, a gente pensa, antigamente eu achava que era uma coisa arbitrária, porque eu via esses resultados, pareciam uma vespa, né? Era uma coisa que era assustadora. Hoje não, hoje ele tem um critério, ele mede a cintura, ele faz uma medida corporal, ele tem um embasamento dentro da harmonia corporal. Então, enquanto você está trabalhando com um grau de segurança que é possível, com embasamento científico, com formação cirúrgica e observando o que é a anatomia e o critério de beleza do paciente, eu acho que a gente está caminhando para um resultado satisfatório. E eu entendo, ao meu ver, o parecer do CREMES, eu entendo que é isso que ele está querendo. Entendeu? É isso que ele está querendo. Mas, concordo com você, como eu faço isso hoje no Brasil em um ambiente científico? Como é que eu vou fazer? Vai ter uma tese de mestrado, uma tese de doutorado? Quem vai se dedicar a isso? Grupo e como ele vai conseguir fazer? em universidades. Como é que isso será feito? Então, hoje... Mas a gente entende como entidade
esse parecer, sabe? Sabe o que eu entendo? Porque a gente vê o paciente falando assim, vem cá, mas pode isso de quebrar costela? O paciente pergunta isso, pode? Porque a primeira impressão é de que é uma loucura, não é? Aí depois você vai explicando. Então, como entidade, realmente alguém tinha que se posicionar. Eu achei importante o posicionamento, sim. Eu acho que principalmente o fazer o remodelamento costal, quer dizer, abaixo da nona costela, então são costelas que você não vai entrar no tórax, quer dizer, tem toda uma técnica. Mas principalmente eu acho que tem que ter uma diretriz para o profissional que começa a fazer, porque o depois, tudo bem, fraturar a costela é muito fácil. Só que o depois, o uso do corselet, a Irene estava comentando, quer dizer, tem várias complicações de você, o paciente ele não fica bem para usar aquele aparelho, como se fosse um aparelho de dente, quer dizer, tem que remodelar a costela a longo prazo. Isso não é feito na cirurgia. Então, depende do paciente em usar esse corselet, esse molde, para que ele possa usufruir do benefício da cirurgia. E a utilização desse molde tem que ter critério, porque você começar a apertar muito esse corselet, você pode ter trombose, você pode ter problemas digestivos no pós-operatório, constipação e uma infinidade de problemas de apertar muito, quase que aí sim tentar transformar quase numa ampulheta o tronco do paciente. Né? Eu vejo com uma certa preocupação o que a gente tem de critério de beleza hoje em dia, né? A gente comenta assim, às vezes a gente tem alguma pressão em cima de um resultado, esse resultado ele vai se mudando e o padrão de beleza pode cair numa coisa que não é harmônica, né? Então, volto a dizer, não são todos os resultados, porque eu já vi resultados maravilhosos de remodelação costal. Mas esses casos que são muito esdrúxulos, uma cintura muito fina, isso pode ser interessante em determinada cultura? Até pode. Mas o quanto disso vai vir para nós se tornar uma demanda de resultado, né? É a paciente que vai chegar, não quer a cintura desse jeito. E, eventualmente, não é possível fazer. Talvez não seja possível, não é porque você não tenha capacidade técnica, mas é porque não é ideal para o paciente. Fisiologicamente, não é ideal para o paciente ter aquele tipo. Às vezes, a longo prazo, o paciente vai sofrer alguma alteração da qual a gente não tem contato. Não tem ciência ainda. Então, talvez isso também seja algo que impeliu em cima do parecer do CREMESP. Qual é o resultado a longo prazo? E essa restrição, ela foi por algum problema que tenha acontecido ou simplesmente esse questionamento? Desconheço, assim, a causa efetiva desse caso eu desconheço. Ao que parece, houve um questionamento de uma outra especialidade médica que perguntou isso que a Irene falou, pura e simplesmente. Vem cá, isso pode? Isso traz algum transtorno? Entendeu? Então essa talvez seja a motivação. Mas, volto a dizer, eu não tenho essa ciência efetiva. E a recomendação foi para ser um procedimento experimental, que isso significa, para quem não sabe, o procedimento experimental não pode ser cobrado. Sim. Não é isso? Assim como, para nós médicos, o uso do plasma rico em plaquetas, o uso da carboxiterapia, o uso do ozônio. Todos eles estão incluídos nesse mesmo box experimental de pesquisa. Não é que não possa ser feito. Ele pode ser feito desde que o paciente assine um termo sabendo que é experimental. Não é isso? É isso aí. Ele tem que ter, o paciente tem que ter ciência de que ainda não há na literatura evidência, quer dizer, julgado efetivamente, de que há evidências que são publicadas até hoje não são suficientes para garantir ou não, né? Porque às vezes você pode também ter todos aqueles trabalhos que estão publicados, eles são perfeitos. Olha, tem tantos casos. Realmente, esse colega ele tinha razão no que ele estava falando, né? Só que ele não pode emitir esse parecer favorável ou contra, porque ele ainda não tem esse embasamento. Precisa ser estudado. Eu tenho uma medicação nova que eu vou usar para tratar cefaleia, dor de cabeça. Ela funciona? Funcionou para maravilha, para todo mundo. Mas ela pode ter um efeito colateral que eu ainda não sei. Então eu preciso me resguardar como entidade para dizer, pode ser feito? Pode, mas eu ainda não tenho garantia do que vai acontecer. E o paciente tem que estar ciente disso. Maravilha, Leandro. Perfeitas as explicações. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
E aí, Bárbara? Bom, a gente quer presentear você com um mimo. A Cinemed está apoiando esse episódio, né, do podcast. Então, a gente tem um mimo para você. Vou passar aqui à frente. Espero que você goste. E Irene, que estava aniversariando ainda, enfim, né, você teve cuidado de comprar alguma coisa para você também. Eu fico feliz, muito feliz. O carinho maior é estar aqui com vocês. E nesse podcast alguns colegas eu conversei ontem, eu só recebi elogios pela verdade da informação que é levada ao paciente. É isso que a gente fica feliz, que é isso que a gente busca, Esse episódio tem tudo a ver, porque é isso que é na real, é assim, a gente esclarecer para a população os procedimentos que estão sendo feitos. Obrigado. Muito Lembrando que o Plástica na Real, ele está no YouTube, Instagram e Spotify. Assistam a gente nas redes sociais. Obrigada a todos. Assistam o episódio. Um grande abraço e até o próximo. bem.